um momento onde eu trago a visão da medicina chinesa, entendendo, compreendendo vários aspectos que influenciam na nossa libido, na nossa sexualidade, no nosso equilíbrio hormonal, e trago tudo isso para te ensinar a despertar sua libido e equilibrar seus hormônios de maneira natural. Esses elementos, ansiedade, falta de alegria de viver, baixa autoestima e outros também que eu vou trazer, estão relacionados na medicina chinesa ao elemento fogo. Já você entende. Vamos pensar no elemento fogo como um fogo. O que o fogo te traz? O fogo é um elemento centralizador. Todo mundo que chega, se eu tenho um fogo, né? Se eu tenho uma fogueira, e se eu chego num espaço com fogueira, é difícil a gente ignorar essa fogueira. O fogo atrai o nosso olhar. Se eu tenho uma vela, né, um ambiente à luz de velas, necessariamente em algum momento esse fogo atrai o nosso olhar, esse fogo nos chama, essa chama nos chama. E o fogo em nós, na nossa saúde, o fogo na natureza, ele traz brilho, ele traz vitalidade, ele traz energia, né? Então o fogo traz calor. E aí já alinhando, né, pessoas que sentem muito calor, ou períodos da vida que a gente sente muito calor, como por exemplo na menopausa, no climatério, a gente tem uma desarmonia desse fogo. Porque olha só, a gente, né, sente um calorão, sente os fogachos, que é um aspecto de fogo. Quando a gente vai tratar isso pela medicina chinesa, pela acupuntura, necessariamente eu preciso considerar, né, e trazer pontos ali que diminuam esse fogo, mas falta, por outro lado, o fogo da libido, né? Então é como se esse fogo tivesse em desarmonia. Quando a gente tem harmonia nesse elemento, que também está relacionado ao nosso coração físico, mas não necessariamente, né, quando a gente fala desse fogo, existe uma doença, né, ou alguma coisa no nosso coração, mas ele também envolve um aspecto que envolve o coração. Quando nós temos uma boa energia, né, ou uma energia suficiente, a gente tem alegria de viver, por exemplo, né? A criança é um exemplo muito visível do que é essa energia fogo em manifestação. A gente fala que a criança pinga fogo, não é? A criança quer chamar a atenção, a criança é pura energia, né? Energia que transborda. A criança não precisa ter dinheiro na conta do banco para ela estar feliz, a criança não precisa ter feito uma grande viagem, ela nem precisa uma grande festa, né? A criança é feliz e está com pura alegria de viver simplesmente porque ela acordou, né? Claro, se ela tem todas as necessidades supridas ali, fisiológicas, se ela tem um ambiente de apoio, de amorosidade, ela quer brincar, ela é pura vitalidade. E nós também, né, temos essa energia, às vezes ela está em mais harmonia e menos, então é essa energia desse elemento fogo que se relaciona com isso, com esses aspectos. Quando eu falo, então, de ansiedade, por exemplo, aí a gente já tem um aspecto em desarmonia. Então, o que é uma pessoa em harmonia? Quando essa energia está em harmonia? Quando a gente tem esse fogo em um bom lugar. O que é esse fogo em um bom lugar? Poxa, então eu quero ter muito fogo. Não, muito fogo vira incêndio. Se por um lado o fogo nos dá vitalidade, nos dá vontade de viver, nos dá amor, né? O fogo rege esse sentimento, governa essa nossa capacidade de sentir amor, de ter amor e energia sexual e disposição sexual, de ter amor e de ter envolvimento sexual. Se por um lado ter isso tudo é muito bom, quando a gente tem excesso, a gente perde o centro. Quando a gente vê muito fogo, né? Se eu ver uma fogueira que vai aumentando e aumentando e aumentando, isso vira um incêndio. Então, no incêndio, esse fogo, esse elemento se descontrola, esse calor fica excessivo e isso fica destrutivo, isso consome as coisas e as pessoas. Assim também o fogo em nós. Quando nós estamos com excesso, e quando a gente fala excesso, seria assim, desse fogo tóxico, tá? Desse fogo patológico, desse fogo excessivo. Quando a gente tem excesso desse fogo, a gente se dispersa, a gente fica com calor demais.
poxa, mas também tem verão, alto verão no Brasil, ou, né, quando em altas temperaturas, a culpa não é minha. Não, em altas temperaturas, esse calor externo, né, esse calor do clima, ele se soma. E para algumas pessoas é mais difícil atravessar um verão, porque essas pessoas já têm, às vezes, um excesso de calor, um excesso de fogo, tá? Um excesso desse elemento. Então, por isso que algumas pessoas gostam mais, outras gostam menos. Às vezes a pessoa tem uma alimentação que é muito quente, ou ela, bebida alcoólica, por exemplo, cigarro, alguns tipos de alimento, né? A gente não fala, às vezes, tem um alimento que é mais quente, se você come muito chocolate, muito amendoim, muita carne vermelha, isso tudo traz um calor e é necessário, né? Se a gente precisa, tem momentos que esses alimentos são mais bem-vindos. Quando a gente fala das nossas festas juninas, do nosso inverno, nós temos ali, por exemplo, um quentão, uma canjica. Então, a gente tem alimentos que são fortes, né? Esses alimentos que são fortes, são quentes, eles estão ali para ser consumidos no clima frio, justamente para equilibrar. Você comer aquela comida de inverno no verão não desce muito bem, te dá muito calor, né? A gente toma vinho, aí toma um vinho gelado, um vinho branco, sim, se você toma um vinho mais encorpado, um vinho muito quente no calor, isso te dá muito calor, já perceberam? Né? E nós estamos aqui em papo feminino entre mulheres, tomar um vinhozinho para dormir, porque veio o calor, né? Veio a questão da menopausa com a insônia, por exemplo, nem sempre é uma boa opção, porque esse vinho vai gerar uma sonolência ali, um relaxamento pelo álcool, mas a maioria das mulheres, né, eu me incluo, se eu tomo esse vinho mais forte, momentaneamente ele é agradável, mas ele gera um calor, e a noite é uma noite infernal, uma noite muito quente, né, e não quente da maneira como às vezes a pessoa intencionou, mas uma noite muito calorenta, né, um calor muito ruim, porque é um calor promovido pelo álcool, né, e o álcool é uma substância que gera muito calor. Então, é disso que nós estamos falando. Nós temos, então, esse elemento fogo, e as pessoas têm uma constituição natural que vão trazer mais ou menos elemento fogo. Por exemplo, pode ser que você tenha se identificado muito com tudo isso que eu estou falando, né? Com essa energia, com esse dinamismo, com a alegria de ver, com sentir calor, né? Até com um pouco de ansiedade. Na hora que eu falei aí que o fogo demais vira fogueira, sai do centro, perde a concentração, a pessoa fala demais. Isso é uma desarmonia